Deus, mesmo não tendo nada. Para o homem, para você ser útil, você precisa ter alguma coisa. Mas para Deus, se você tiver só glória a Deus e aleluia, já basta. Amém? E nós temos também algum chocolate, trufa. Como o nosso material, tenho certeza que o Espírito de Deus vai abençoar a sua vida. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Quero ser grato a Deus pela vida da nossa irmã Antônia. Todas as vezes que nós viemos a Jaú, ela é como uma mãe para mim, me recebe muito bem, também com a sua família, esses meninos que dão muito trabalho aqui com o Micael aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que puxar a orelha dele. Eu tenho que fazer isso porque me sinto na obrigação. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus dará graça para esse menino, para que todos eles venham louvar e agradecer a cada dia mais o nome do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Todos encontraram, digam amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga eu. Quem não trouxe por uma sinceridade que só você tem, diga amém. Glória a Deus. Devemos andar com a Bíblia, irmãos. Se você trouxe papel e caneta, só para o seu entendimento, a Bíblia contém 66 livros. Eu vou lhe dar algumas razões para você poder andar com ela. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.460 palavras, 3.546.48 letras. A Bíblia tem 8.810 promessas. 85% dessas promessas Deus fizeram homem. Deus fizeram homem 7.449 promessas. Deus fez diretamente ao homem 3 promessas. Primeira, que ele viria buscar a sua igreja. Segundo, que a sua palavra nunca iria falhar. Terceiro, que aquilo que Jesus de Nazaré fala é permanente. Olhe para o seu irmão e diga, ande com a Bíblia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, vamos ler a palavra do Senhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou contar até 3, você lê o texto comigo, amém? 1, 2, 3. Retenhamos. Isso, ficou bom, mas pode ficar melhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Retenhamos firme. Glória a Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que quando o autor de Hebreus, ele vem falando agora sobre reter e estar firme, ele vem expressando a sua confiança em Deus. Ele vem expressando a sua total esperança no Deus que fez o céu e a terra. Quando nós olhamos a palavra firme, segundo o dicionário, significa não deixar vacilar, não deixar escapar, segurar com todas as forças. Quando nós olhamos a palavra esperança, segundo o dicionário, vem nos dizendo guardar aquilo que se deseja. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós passamos a entender que muitas pessoas já perderam a sua esperança. Muitas pessoas já não acreditam mais na sua promessa. Muitas pessoas já não acreditam mais que o Espírito Santo vai agir, que ele vai falar, que ele vai trabalhar, que ele vai mudar e que ele vai levantar. E dizemos sim a palavra do Senhor. Quando nós olhamos a palavra firme, o próprio Jesus ele disse por diversas vezes que nós deveríamos estar firmes. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando estava pregando o seu sermão, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam firmar a sua casa sobre uma rocha, porque se eles firmassem a sua casa sobre a areia, viria o vento e iria derrubar, viria a tempestade e iria acabar com
que a correnteza iria levar embora. Mas a Bíblia diz que aquele que está firmado na promessa, aquele que está firme sobre a rocha, ele nunca desfalece, a sua é a esperança. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, meu irmão, nós iremos conhecer um homem que teve muita esperança. Por gentileza, abra comigo aí a sua Bíblia, no livro do patriarca Jó. Se nós lermos a história de Jó, para muitos teólogos, para muitos doutores que estão entendidos da Bíblia, isso vai dizer, irmão, que Jó foi um sofredor, que Jó foi uma esperança, que Jó foi uma pessoa que totalmente perdeu a sua esperança. Mas lermos a Bíblia Sagrada, iremos entender que Jó, ele foi um homem que totalmente manteve a sua esperança em Deus. Se lermos o capítulo 1, versículo 2, por gentileza, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 1, iremos descobrir algumas qualidades de Jó. Primeiro, a Bíblia diz que Jó ele era sincero. Sinceridade como a de Jó não é restrita. Segundo, a Bíblia diz que Jó ele era reto. Terceiro, a Bíblia diz que o temor de Jó era perante o transcendente do céu e da terra. Quarto, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Mas uma certa vez, irmãos, Deus decidiu provar a vida de Jó. Deus decidiu provar Jó dentro do povo. Deus decidiu provar as qualidades de Jó. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus ele quer provar, ele prova bom e amor. Deus prova o grande, Deus prova o pequeno, Deus prova o alto, Deus prova o baixo, Deus prova aquele que canta bem, Deus prova aquele que canta mal, Deus prova aquele que prega bem, Deus prova aquele que prega mais ou menos, Deus prova aquele que toca bem, aquele que toca mal, Deus prova o rico, Deus prova o pobre, Deus prova o mendigo, Deus prova o trabalhador. A Bíblia diz que Deus prova quem ele quer. A Bíblia vai dizer agora, irmão, em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado você que é aprovado, para depois ser aprovado, porque depois disso receberás a coroa da vida. Paulo, quando vem falando sobre provação, meu irmão, entenda bem, nós estamos falando sobre provação. Paulo, quando vem falando sobre provação, livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, a Bíblia vai dizer bem assim: em tudo somos atribulados, porém nunca angustiados, perplexo, porém não desamparado, abatido, porém nunca destruído. Davi, quando vem falando sobre provação, irmão, ele vem dizendo em Salmos, de número 34, versículo 19: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livrará de toda a terra. Olhamos ainda para a provação, meu irmão. A Bíblia vai dizer em Salmos, de número 91, versículo 7: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai acampar à tua direita, você não será atingido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entendemos bem a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em Salmos, de número 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter temor, porque o Senhor está comigo. Quando Deus ele quer provar, irmão, ele prova. Todo mundo passa pela prova de Deus, todo mundo passa pela luta de Deus, mas o importante, irmão, é que quando nós, adoradores, passamos pela prova, ninguém passa sozinho. Aquele que glorifica, aquele que exalta, aquele que enaltece, aquele que é crente, aquele que é fiel, aquele que é adorador, aquele que adora, aquele que dá aleluia, ele nunca passa pelo vale sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: se preocupa não, você vai passar, mas eu vou pegar na sua mão e vou caminhar contigo nesse vale. Se preocupa não, você vai passar por esse deserto, mas eu vou pegar na sua mão e você vai descansar em paz. Deixa eu só te falar uma coisa, meu irmão. Eu estou pregando aqui nessa noite, na cidade de Jabu, mas o Espírito de Deus está dizendo: Jonas, existem pessoas que estão passando pelo vale, Jonas, existem pessoas que estão passando pela luta, mas eu venho dessa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão como um homem de Deus para lhe dizer: esse vale que você está, todo mundo pode te abandonar, esse vale que você está, o teu patrão não pode acreditar no teu sucesso, esse vale que você está, o teu parente não pode acreditar no teu sucesso, mas existe um que está dizendo: eu paguei no mão do preço, eu acredito na coisa amada, eu acredito em você, eu acredito no teu milagre, você acredita nisso? Levanta a mão e manda um glória para é Deus, aleluia. É Deus, irmão, ele prova quem ele quer. Livro de Jó agora, capítulo 1. A Bíblia vai dizer, meu irmão, e o Deus aqui é a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 18.
que eu e você nunca gostaríamos de ter. Mas se lermos no versículo 22, do capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim: em tudo isso Jó não pecou, e sim atribuiu a Deus falta alguma. Jó em meio à prova, ele levantava a mão e dava glória.